É muito bom tê-los aqui comigo, é muito bom vê-los, né? Corintiano, Fairuze, Adorno, Tainá, querida, Mônica, Ariadne, né? Pode comer à vontade, né? Minha rocha aí, come direitinho, né? Leiciane. Pois é, Josi, eu realmente até não tenho um dos piores relacionamentos com o computador, não, mas ele tem isso. Eu acho que, na verdade, ele está cansado nesse negócio de lockdown, de quarentena, acho que o bichinho está cansado também, né? O bichinho começou a trabalhar às 7h30 da manhã, tá 12 horas trabalhando, cansa, né? Ele não é uma máquina, né? Ele é um ser humano como outro qualquer, né? Bem, hoje nós vamos seguir. Eu queria só, antes de a gente começar a nossa aula de hoje, passar aqui alguns recados, uns avisos. Recado é o novo, né, Tainá? Ele leva esse recado acolá, leva, né, passa alguns avisos, né, para a gente poder se organizar. Na quinta-feira, depois de amanhã, eu quero fazer uma revisão com vocês, tragam as dúvidas, viu, Laiana? Para a próxima aula, para que a gente possa se preparar para a prova. Semana que vem, nós temos prova. Tá? Então, o que é que eu já passei 400 vezes esses avisos, mas hoje de manhã ainda me mandaram um aviso, uma mensagem, professor, quando é a prova? Então, como eu sei que ainda vou responder 10 vezes essa pergunta daqui para a semana que vem, pelo menos eu quero gerar um peso na consciência de quem perguntar. A semana que vem nós temos prova, na terça-feira a primeira chamada, na quinta-feira a segunda chamada, ela vai estar liberada a partir das 19 horas, Fairuze, e vocês têm 3 horas para fazer a prova. Por que eu coloco 3 horas? É porque vocês vão precisar de 3 horas? Não, né? Mas eu gosto que vocês tenham uma certa tranquilidade, que às vezes a questão do sistema, às vezes tá pesado ali o acesso ao AVA, né? Então você tem aí uma série de dificuldades em relação a essa dinâmica da prova. Então, para que vocês tenham uma tranquilidade, eu prefiro exagerar um pouquinho e vocês terem aí esse período de 3 horas. Meia hora vocês fazem a prova, tá bem facinha, tem uma questão de colorir, tem uma questão de ligar os pontinhos, é moleza, né? A pessoa é só não ter qualquer problema de cognição, dá para resolver isso com alguma tranquilidade, né? Darlene, eu vou agora longe, eu agora vou dar uma esticada agora na corda aqui, mais grande. Você baixa a prova, Tainá, e abre o Paintbrush, e com isso você vai colorir, né, a primeira questão. Ariadne, os primeiros computadores que eu tive não tinha negócio de internet. Eu sou antes da internet, né? Para você ver como eu sou uma pessoa nova, né? Vou fazer agora, sexta-feira, 44 anos. Então, eu sou uma pessoa realmente nova. E não tinha internet. Então, assim, o que a gente fazia no computador? Quase nada. A gente jogava e usava o Paintbrush achando o máximo, né? E era uma coisa assim, eu me senti em Marte, de tanta tecnologia que eu tinha naquela época, né? Hoje os meninos com 3 anos de idade, né, já são pós-doutores em ciência da computação, com 6 meses eles já estão programando, né? Com 10 dias eles já estão usando o celular melhor do que a gente. Então a gente tem realmente esse processo. Então a prova vai estar lá no AVA, tá? Você baixa, né? Era maior do que a mesa. Na verdade, Andiara, a gente comprava uma mesa específica para botar o computador, né? Eu digo Valia, né? O Kleber se tocou, Exatamente, né, professor. Kleber? Meu primeiro computador que eu tive no escritório de arquitetura, eu mandei importar esse computador nos Estados Unidos. O computador chegou, o computador era maior do que a mesa. E o pior que, não, comparando com os de hoje, não fazia quase nada. Para rodar um programa era terrível. Era. Você tá ainda baixava uma música logo no começo da internet, era uma música pequena de 1 minuto e meio, e levava 3 semanas para baixar a música,
Quando terminava de baixar, você já nem se lembrava mais que música era que você tinha. Mas o mais legal foi quando chegou o Windows para a gente que trabalhava no DOS. Era, Cristênio, mais uma revelação. Planilha Lotus 1, 2, 3. Tudo, eu fiz o curso, cara. Tinha um pouco idoso, realmente. MS e na época ninguém sabia o que era Word, né? Era um tal de um WS, ainda tinha um Fácil. Era. Tinha um Fácil, um editor de texto chamado Fácil, que era daqui. Tinha. E WS era o Bambambam. Bam, Bam. Era. E tinha um que era muito bom também, que eu fiz até o curso, era excelente, né? Para a época. Era um editor de texto chamado Word Perfect. Né? Eu fiz o curso, é uma coisa sensacional. Né? Ela não era nada mais, nada menos do que uma máquina de escrever um pouquinho melhorada, o resto não mudava. Né? Aí quando chegou os Windows com esse monte de janela, a gente achou muito interessante aquilo. Mas você, eu estava dando aula para uma turma, eu não me lembro qual foi a turma, mas a questão dessa de estava falando, eu estudo muito essa questão cibernética hoje, né, meu pós-doutorado hoje, meu doutorado é em minha pesquisa de doutorado e de pós-doutorado é em cibernética, em cyber, mas eu estava falando com a turma e agora a Josi aqui falou uma coisa que, Josi, era uma coisa incrível, né, porque a Josi está dizendo, eu trabalhei na VASP, para quem não sabe, a VASP foi uma companhia aérea, eu pessoalmente viajei bastante, Viação Aérea São Paulo, e aí você comprava a passagem, Tainá, tinha que ir à loja da VASP, da Varig, tu lembra disso, Kleber? Aí eles entregavam a passagem, né, ela era física, assim, e tinha um carbono vermelho, né, e aquilo ali, se você perdesse aquela passagem, acabou, sua viagem acabou naquele exato momento, né, não tinha possibilidade de você ter efetivamente a possibilidade de viajar. Então, eu cansei de ouvir, Darlene, eu morava muito, nós moramos muito tempo no Rio de Janeiro, e aí comprava passagem para vir de férias para Fortaleza, e aí minha mãe dizia, meu filho, isso não é coisa de criança, largue esse negócio, o bilhete, a coisa mais linda, o bilhete de aviação. Hoje não existe mais isso, é um código ali e tal, que você compra pelo aplicativo, já faz o check-in, mas um pouco você já entra no avião pelo próprio aplicativo, já viaja pelo aplicativo, é uma coisa impressionante, né? Era bonito o coisa, imprimir, você chegava, tinha toda uma formalidade de viajar, mas eu me lembro demais disso, isso não é coisa para menino brincar. E aí a minha mãe é uma pessoa, eu fui criado, Darlene, momento terapia de grupo aqui, eu fui criado que 8 não era boa nota, tá? E na nota só era boa a partir de 9. A senhora, minha mãe, ela teve essa busca por fazer os filhos doidos, né? E conseguiu. Bacana ver que ela conseguiu. Eu contei com a turma, não sei se foi para vocês, se foi, peço desculpas por repetir. Mas aí, quando eu falei para ela que ia fazer um pós-doutorado no Rio de Janeiro, meu filho, na época da pandemia, você vai, quem foi que ele mandou fazer isso? Eu disse, a senhora, 43, 44 anos, a senhora manda a gente estudar, não vem agora mudar o discurso, não. 8 não era nota, tinha que ser até 9. Então, não sei o que, agora aguente, vou ter que ir. Tá? Então, assim, é impressionante, né? A Diara falou aí, Josi falou, essa velocidade da tecnologia é uma coisa vertiginosa, né? Quando você imagina, quando eu entrei no século passado na graduação na Unifor, a gente fazia pesquisa de jurisprudência, Tainá, na biblioteca. Né? A gente ia para a biblioteca fazer pesquisa de jurisprudência. Hoje você não vai mais nem à biblioteca, quanto mais para fazer pesquisa de jurisprudência. Né? Então, é uma coisa impressionante. Né? Eu me lembrei, agora, só para fechar realmente essa sessão nostalgia, do primeiro celular que eu tive, quando eu cheguei na Unifor, era uma sensação, né? Você chegava no... Peraí, só um minutinho, vou fazer uma ligação, né? Era aquele celular, assim, que você fazia a ligação, assim, 3 quilos de celular para você fazer. O celular servia como defesa pessoal, porque a pessoa andasse com aquilo, ninguém chegava. Até porque, Diara, a pessoa tinha que andar com o celular e com 2 baterias extras, porque a bateria só dava para dizer, oi, tudo bom? Aí pronto, acabava a bateria, você tinha que trocar. Exatamente, se a pessoa fosse assaltada, se defendia perfeitamente. Total, não tinha nenhum perigo. Queridos, enfim, essa besteira toda era só para vocês acordarem um pouquinho, não desistirem da minha aula. Realmente é uma coisa que me impressiona, essa
velocidade da tecnologia, fico pensando o que é que vai ser daqui a 10, 15, 20 anos. Eu tenho estudado muito, lido muito esses últimos tempos sobre inteligência artificial, e é assustador esse campo aí da inteligência artificial, onde é que nós vamos parar com isso. Mas, enfim, semana que vem temos a prova, primeira chamada na segunda-feira, na terça-feira, segunda chamada na quinta-feira, tá bom? Não teremos aula aqui. Qualquer problema durante a prova, Tainá, Mônica, todos os outros, me manda um zapzinho, me manda um torpedo pelo Uniformline, eu vou estar muito atento, tá bom? Mas não vai existir nenhum problema, não. Depois de amanhã a gente faz uma revisão para a prova, vou abrir aqui o AVA na quinta-feira para mostrar onde estão a prova, não vou mostrar a prova, mas vou mostrar onde está a prova. Baixa, resolve a prova, né? Salva em PDF e manda o PDF que você possa ter a emissão cumprida, tá bom? Então, semana que vem a gente não se encontra, e a gente vai se encontrar só depois da semana que vem. A matéria da prova eu já defini com vocês, atos de comunicação e provas. Eu não vou cobrar procedimento. Procedimento que vocês vão ter só lá na AV2. Perfeito? Bem, depois dessa sessão nostalgia e desses avisos, vamos ao que interessa na aula de hoje, que é entender o procedimento sumaríssimo. Nada mais é do que o procedimento dos juizados especiais. Tá? A Constituição de 88, ela cria o juizado especial, dizendo que caberá a ele julgar as infrações de menor potencial ofensivo. Fica tranquilo, Matheus, a gente está começando agora, eu estava só enrolando aqui o povo, falando besteira. A gente vai ter, efetivamente, a Constituição dizendo, olha, estou criando juizados especiais, eles foram criados com uma terminologia diferente, naquela época chamava-se juizado de pequenas causas, né? E aí depois a gente vai aperfeiçoar e chamar isso de juizado especial, e ela reserva a competência penal para as infrações de menor potencial ofensivo, nos termos da lei. Então, ela tem uma natureza aqui bem programática, porque ela reserva para a lei a delimitação, a definição do que será infração de menor potencial ofensivo. E aí, esses slides já estão lá no AVA para vocês. A lei é a Lei 9.099, é uma lei 9.099 de 95, ela vai definir efetivamente não apenas o que é infração de menor potencial ofensivo, mas ela delimita o rito, que é o que nós vamos estudar hoje, e veja como é que ela conceitua a infração de menor potencial ofensivo. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos dessa lei, as contravenções penais e os crimes que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos. Eu queria só deixar registrado, para vocês não mangarem mais de mim, que eu dei uma incrementada nos slides, veja, está tudo bonitinho, tem um negocinho verde, tem umas coluninhas, tem não sei o quê, para vocês. A Mônica tem mania de mangar dos meus slides, eu sabia que ela ia continuar mangando, então, preventivamente, eu dei um upgrade aqui no slide. Então, o que ele está dizendo? Olha, as infrações serão todas as contravenções penais, todas as contravenções, e os crimes cuja pena, Fairuz, não exceda aí 2 anos, né? Eu também sou doido por negócio de verde. Eu tiver que escolher 15 verde, eu vou escolher 15 verde. Então, a gente já entende aqui, Andiara, que a competência do juizado especial é uma competência para infrações penais menores, né? As contravenções penais, independentemente da pena, e os crimes, Tainá, cuja pena não exceda aí 2 anos, incluindo 2 anos. Então, se a pena máxima for até 2 anos, inclusive, a Ariadne, vai para o juizado especial. Então, a gente tem uma delimitação aqui muito clara. Então, qual é a lógica principiológica do juizado especial? O juizado especial, ele é pensado como um órgão judicial
que vai cuidar de crimes menos graves e, portanto, ele vai receber uma carga principiológica, Fairoso, muito bem delimitada. Qual? Ele tem que ter ali um rito simples, célere, informal e oral. Então, é essa a ideia que o legislador tem na cabeça quando ele estrutura esse procedimento que nós vamos estudar agora. Ou seja, ele sabe que o juizado especial, Tainá, vai cuidar de crimes menos graves e das contravenções, né, ou seja, crimes cuja pena vai até 2 anos de contravenções. Então, ele monta, ele estrutura um rito que é um rito pensado para ser mais simples, para ser mais rápido, para ser mais informal. E aqui acontece no juizado especial um movimento muito interessante. Vai acontecer aqui, Jailson e Jadson, um movimento muito interessante. Que movimento é? Se você analisar, deixa eu fazer aqui um breve parênteses. Se você analisar, Laiana, a estrutura do que dizia a doutrina processual penal nos anos 60, nos anos 80, nos anos 70, era de que o processo penal não era um local onde deveria haver acordo. O processo penal, ele era, nessa época, muito refratário a acordo, Mônica. Por quê? Porque a gente trabalhava com temas que eram tidos como indisponíveis, como inegociáveis, né, a liberdade, a vida, e parará. Só que no final do século passado, início desse século, há uma transformação do processo penal, e mesmo nós sendo herdeiros de uma tradição romano-germânica, a gente começa a incorporar no processo penal uma série de possibilidades distintas de acordo, uma série de possibilidades diferentes de acordo para essa determinada realidade processual penal. Então, há um amadurecimento na última década do século passado e nas 2 décadas do século atual, e a gente vem incorporando cada vez mais a justiça negociada, a justiça acordada, instrumentos de acordo. Por exemplo, a lei do juizado especial foi pioneira em relação a isso, em que ela traz 2 acordos que nós vamos estudar daqui a pouquinho, a composição civil e a transação penal. E o pacote anticrime lá do final de 2019, veja, Tainá, estou saindo de 95, na Lei 9.099, e estou chegando no final de 2019, dezembro de 2019, ele cria mais um tipo de acordo, que é o acordo de não persecução criminal, que vocês estudaram no semestre passado, lá em processo penal 1, alguns inclusive comigo, lá no artigo 28A. Sem falar na colaboração premiada, sem falar na suspensão condicional do processo. Então, a gente vai perceber que nos últimos 30 anos, essa realidade vai sendo paulatinamente alterada, Josi, para a gente incorporar cada vez mais a possibilidade da realização de acordo, e é exatamente dentro desse espírito que a lei do juizado vai ter uma importância muito grande, porque ela é praticamente a primeira estrutura processual penal no Brasil que traz aí como solução, Matheus, uma solução negociada. A gente começa de certa forma, quebrar a resistência ao acordo, mais ou menos a partir da lei do juizado especial. Então, eu queria que nós tivéssemos, Tainá, essas duas ideias, Fairuz, para começar o estudo de hoje. Ou seja, a gente está falando de um rito que é, por definição, um rito baseado numa simplicidade, ou seja, é um rito que já é pensado para ser mais simples, e é um rito que estimula, de forma muito clara, a solução negociada, a solução acordada. São os 2 pilares de pensamento que eu quero que vocês tenham à mente para tratar o rito do juizado. Especialmente porque ele é um rito que vai estar reservado para cuidar de infrações menores. E aí, o que foi que pensou o legislador? Ora, se eu vou definir uma estrutura processual, uma estrutura mais simples, uma estrutura mais informal, pensado aqui, falando estritamente, Josi, no aspecto processual, ou seja, na fase judicial realmente,
Se eu estou simplificando, Darlene, a fase judicial, eu tinha que simplificar também a fase policial. O modelo clássico da fase policial, que é aquele modelo do inquérito policial que vocês viram no semestre passado, lavram portaria, vou produzir ali uma série de provas, vou passar a investigar aquele fato, vou terminar com um relatório. Aquele modelo do inquérito policial, Andiara, não vai se encaixar no raciocínio do juizado. Por quê? Porque se eu estou simplificando a estrutura do procedimento na fase judicial, como é que eu vou manter uma estrutura policial mais complexa? Eu correria o risco, Tainá, de gastar mais tempo na investigação do que no processo, o que não tem muito sentido. Então, o legislador ele simplifica a fase judicial e simplifica a fase policial. Para usar uma linguagem aqui bem direta, o que foi que pensou o legislador? Eu não vou gastar a vela boa com defunto ruim. Ou seja, eu não sei nem se o processo vai se desenvolver mesmo, porque eu vou ter a possibilidade de resolver em acordo. Então, que eu simplifique a fase policial. Dentro desse espírito, ele vai substituir o inquérito policial, repito que vocês estudaram na última disciplina, lá no último semestre, no ano passado, pelo termo circunstanciado de ocorrência. Então, vamos entender aqui, Jailson e Jadson, que o termo circunstanciado de ocorrência, ele vai ocupar o espaço que lá no procedimento sumário, no procedimento ordinário, no procedimento do júri, é ocupado pelo inquérito policial. A gente tira o inquérito policial, a gente usar, Matheus, uma linguagem muito sofisticada que eu cobro de vocês, rebola no mato o inquérito policial, né, e substitui aqui pelo TCO. E o que é o TCO? Visualiza o TCO na tua cabeça como um mero, Kleber, formulário. Sabe o formulário que você preenche lá? Tal. Pronto, é isso aqui. O TCO ele é um formulário. Eu vou preencher os dados do autor do fato, aquele que pode vir a ser réu no futuro. Eu vou preencher os dados da vítima. Dados que eu digo aqui, Tainá, é nome, endereço, estado civil, CPF, identidade, etc. Vou ter um campo nesse formulário, Fairuz, para que eu descreva o que foi o fato. Tem um outro campo em que eu vou indicar, eita, mas tá com sede, eu vou indicar, né, efetivamente, a Arlene tomou uma afogada, né? Eu vou indicar, efetivamente, ela virou a água, vai morrer, vai para cair, ela afogada. Né? Minha nossa senhora, isso é um garrafão, né, da IA. O que a gente vai ter efetivamente, aquele povo bebe água assim, né? Eu vou ter, né, ainda por fim, Fairuz, a indicação de quem são as testemunhas. Então, veja, é um mero formulário. Eu não vou fazer aqui investigação, eu não vou ouvir testemunha, eu não vou produzir prova, Mônica. Eu simplesmente vou preencher aquele formulário e vou encaminhar para o juizado. Lá no juizado, se for necessário, se houver pertinência, se houver a necessidade, é que se produz a prova. E por que eu estou colocando tanto no condicional, se houver necessidade, se for necessário? Porque a gente vai ver daqui a pouco, no próximo slide, que no juizado especial, eu primeiro tento resolver pelo acordo. Eu primeiro tento resolver pela conciliação. Então, para que eu vou gastar muito tempo na polícia, se pode chegar no juizado e eu ali sentar numa audiência de conciliação e resolver a parada? Então, eu vou substituir toda a estrutura do inquérito por esse TCO, repito, por esse formulário. Uma questão importante, não é proibida a realização do inquérito. Então, veja só, não se está proibindo, Débora, que eu faça o inquérito policial. Agora, ele não é, nem de longe, a regra. Lá nos outros procedimentos, Letícia, em regra, a gente teria a fase de investigação policial materializada no inquérito. Aqui não. Aqui eu vou simplificar. Claro, eu queria que deixar bem claro isso. Não se está proibindo, Tainá, da realização de um determinado inquérito policial. Ele apenas não é o plano A, ele é o plano B. Imagina, por exemplo, Leila, que você receba um e-mail anônimo com uma ameaça, que você receba um e-mail anônimo com uma calúnia, ou mesmo
lá numa rede social você tenha isso. Deus nos livre, isso nunca vai acontecer. Mas veja, você não teria, Leila, como fazer o TCO, porque quais são os dados ali do autor do fato? Você não sabe. Então, nesse caso, justificar-se-ia a realização do inquérito policial para que eu pudesse verificar, através de diligências, de investigações, quem estaria ali praticando aquele crime de calúnia, de injúria, aquele crime de ameaça. Mas em condições normais de temperatura e pressão, eu não preciso, faço o TCO, preencho esse formulário, encaminho para o juizado especial, missão cumprida, Cléber. Uma questão muito interessante é a questão da prisão em flagrante. A lei aqui, Darlene, cria uma opção, que é uma das opções mais imbecis que vocês vão ter no estudo do processo. Mônica, sabe aquela pergunta? Se eu perguntasse para vocês assim, vocês preferem ser ricos e com saúde ou pobres e doentes? O que é que vocês escolheriam? Pergunta difícil. Pergunta de altíssima indagação. Rico e com saúde. Eu nunca imaginaria que você iria por esse caminho. Foi uma grande surpresa. Não imaginaria jamais, Letícia. Foi até um choque para mim. Mas é porque, veja, essa besteira toda minha aqui, é só para a gente entender que a opção que a lei dá, ela é absolutamente igual. Olha o que ele diz aqui no parágrafo único do artigo 69. O autor do fato, que após a lavratura do termo, termo circunstanciado de ocorrência, for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. Em caso de violência doméstica, o juiz poderá determinar como medida de cautela seu afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima. Então, Kleber, na prática, o que a lei está dizendo? Meu amigo, você tem duas opções. Vai ficar preso, vai lá para a cheirosa, que é como a polícia vulgarmente chama a cadeia, o xadrez, ou você assina aqui e vai-se embora. Mônica, adivinha qual é a escolha mais feita no dia a dia? Me digam se essa opção aqui não é a opção, Letícia, parecida com a que eu falei agora há pouco. A opção é ficar preso, e aí eu teria que lavrar o flagrante, etc., ou assinar aqui no termo, dizendo que um dia que o juizado te chame, você vai. Veja aí como não tem proporcionalidade isso. Eu queria só destacar, Matheus, porque pode parecer assim, ora, o cabo assina não sabe nem o que está assinando. Né? Amigo, você quer ficar preso ou quer assinar aqui? Doutor, eu não preciso nem saber o que é que eu assino. Eu estou fora. Né? Eu queria só destacar, porque é importante, que a gente entenda o seguinte, por que eu estou falando disso? Porque é mais ou menos recorrente em provas de concurso, Letícia, Ariadne, Leiciane, que ele te pergunte se no juizado especial é proibida a prisão em flagrante. Weber, cuidado com isso. Não é proibida. Pela lei, não é, Mônica, é vedada. Ele apenas te dá opção, e vamos convir uma opção bem estúpida que ele te dá. Mas proibir, ele não proíbe. Então, às vezes, a gente tem uma pegadinha lá na prova, eu mesmo adoro perguntar isso em prova, dizendo que a lei do juizado especial veda por completo a prisão em flagrante. Não, ela não veda. Ela cria uma opção muito favorável, mas vedar, não. Agora, eu queria destacar essa parte aqui, ó. Quando após a lavratura, for imediatamente encaminhado ao juizado. A parte de assinar e se comprometer aí, a gente já entendeu. Mas vocês poderiam me perguntar, Rafael, essa parte de encaminhar imediatamente ao juizado, ela existe na prática? O que eu estou querendo dizer aqui, Tainá, é o seguinte, o cara está na polícia, é lavrado o TCO, e eu pego aquele cara na hora, e levo para o juizado. Quando eu digo levo fisicamente, e o apresento ao juiz. Vocês acham que isso existe? Valendo! Existe. Isso existe. Tá? Isso existe numa figura interessante chamada juizado do torcedor. A Justiça desenvolve esse projeto já há muitos anos, desde a época da Copa do Mundo. O que acontece, Mônica?
Dentro do Castelão, existe um espaço, tanto para a polícia quanto para o juizado do torcedor. Então, se eu tiver durante o jogo ali, quando eu digo durante o jogo, no sentido lato, né, antes do jogo, durante o jogo, ou depois que nosso leão jogar, né, Matheus, a gente tem efetivamente ali uma ocorrência de uma infração, a polícia lavra o TCO, e naquele momento, na sala do lado, vai encaminhar para que o juiz, lá do juizado, já deflagre o processo. Então, é possível sim, por mais que pareça estranho, mas há casos, esse caso do juizado do torcedor, é um exemplo disso, certo? Então, veja, o TCO, ele vai concentrar essa fase policial, substituindo o inquérito policial, ele faz às vezes o inquérito policial, e depois de lavrado esse TCO, eu encaminho para o juizado, e lá no juizado eu vou dar a tramitação. Lembrando que vocês aprenderam lá em Penal 1, em processo Penal 1, na verdade, que o inquérito policial não é obrigatório, o TCO também não é obrigatório. Tá? Vou voltar a ler daquele exemplo. Imagina, por exemplo, que eu recebo uma ameaça por e-mail, ou eu recebo uma ofensa à minha honra numa rede social, Leila, que eu sei quem foi, é uma conta lá verificada, identificada. Eu não preciso lavrar o TCO. Eu posso preparar a queixa-crime, por calúnia, por exemplo, anexo ali um print daquela tela, Kleber, ou eu vou até um cartório e faço uma ata notarial, que vocês aprenderam lá em processo civil, e ofereço, Matheus, diretamente a queixa no juizado. Então, não vejam o TCO como o único meio para que eu chegue no juizado. Não, eu posso ter o oferecimento da denúncia da queixa feito diretamente ao juizado, sem passar pela via policial, da mesma forma que lá no rito ordinário, lá no rito sumário, lá no rito do júri, o inquérito policial está longe de ser um elemento obrigatório. Tá bom? Sobre a fase policial, está clara? Posso avançar? Vamos ver, então, como é que funciona a fase judicial. Né? Ela é muito diferente do que a gente está acostumado. Porque o que nós estamos acostumados, Darlene, que a gente conversou muito nas últimas semanas? Ofereço a denúncia à queixa, juiz recebe, né, Kleber? Manda citar, o cara oferece uma resposta. A audiência vai ser lá no final. E no caso do ordinário e sumário, vai ser lá no final se não tiver resolvido pela absolvição sumária. Então, Tainá, a gente só vai encontrar, né, as partes nos ritos que nós estudamos até a semana passada, praticamente no fim de tudo. O juizado inverte toda essa lógica. Ele já começa com a audiência. E essa audiência, chamada de audiência preliminar ou de audiência de conciliação, ela não quer produzir prova, ela não quer formalizar aqui a acusação e defesa, Fairuze, ela não quer decidir se o cara é culpado ou não. Ela quer simplesmente visualizar, permitir a possibilidade de acordo entre as partes. Então, o foco dessa primeira audiência é um acordo, é a celebração de uma composição, que pode ser de duas naturezas. A primeira delas é a composição cível. A composição cível, ela é um acordo celebrado entre o autor do fato. Veja, Matheus, que eu estou tendo muito cuidado aqui de não falar em réu. O cara é um autor do fato. Por quê? Porque ainda não há, Tainá, um processo formalmente recebido. Ele é apenas o autor do fato. E a vítima? Então, a primeira modalidade que eu vou ter aqui, Letícia, de tentativa de acordo, eu sento e vou dizer, autor do fato, vítima, dá para a gente celebrar um acordo? Luísa, o que pode ser o objeto desse acordo? Esse acordo pode ser o objeto, Márcio, qualquer objeto válido e admitido lá no âmbito civil. Por exemplo, eu já vi composições cíveis no juizado em que a vítima recebeu uma vantagem financeira. A vítima disse que faria a composição cível, Fairuze, se o autor do fato pagasse a uma instituição tal uma vantagem financeira. Eu já vi composição cível em que a vítima queria apenas um pedido de desculpas ali na frente do juiz. Eu vi uma audiência em que a vítima disse, excelência, eu só quero que ele me peça desculpas. Para mim é satisfatório saber que ele teve que vir à justiça, na frente do juiz, ele teve que me pedir desculpas. Ponto. Teve um outro caso
que eu era advogado até da vítima, que eu fui contra esse acordo, mas a vítima queria, e assim foi feito. O autor aceitou, e assim foi feito. O autor do fato aceitou. Ele tinha sido vítima, parece que, voltando um pouquinho aqui do nosso papo no início da aula de questões de informática, ele tinha sido vítima de uma ofensa, Kleber, no Orkut. Quando a gente escuta Orkut hoje, parece que eu estou falando de um evento do Instituto da Idade Média, né, Mônica? Assim, parecia Orkut, você vinha a cavalo, né, descia, tirava a sua armadura, escrevia. Não, Orkut é uma coisa de alguns anos atrás, mas a velocidade é tamanha que parece isso. Ele tinha sido vítima lá de uma ofensa numa determinada comunidade do Orkut, pequena e tal. Ele, de fato, tinha sido vítima de uma injúria. Oferecemos uma queixa-crime contra o agente, inclusive, era um advogado. Na hora da audiência, a proposta que a vítima, repito, meu cliente lançou, era de que ele tinha que publicar no Povo e no Diário uma nota dizendo que se arrependia daquilo e que pedia desculpas. Me parecia estúpido, Darlene, porque eu tinha uma ação ali no Orkut, numa determinada comunidade, e o cara dava, a própria vítima lançava luzes no Diário, no Povo, não sei o quê. Me parecia desproporcional para ele, uma exposição desnecessária para ele. Mas era o que ele queria, Matheus. E eu, como advogado ali, não podia intervir. E o autor do fato, assim, concordou. Não teve indenização, não teve nada. Ele só queria a satisfação do cara publicar uma nota dizendo: olha, eu ofendi o fulano, estou arrependido, quero publicamente pedir desculpas a ele. É uma possibilidade de composição civil. Em sendo realizada essa composição civil, o juiz a homologa, o juiz homologará, e ela agora impede o processo. Ou seja, qual é a consequência, Tainá, de nós termos a composição civil? É impedir o processo. A questão aqui está resolvida. Pacificou. Professor, isso é um caso de conciliação, é? Eu posso chamar isso de conciliação. Porque o que é conciliação? É quando um agente externo, né, um terceiro, tenta facilitar ali o encontro do que a gente chama de autocomposição entre as partes. Eu posso, sim, chamar isso de uma forma de composição. E veja, Cristine, lá de 95. Então, Fairoso, a gente está falando de um instituto que vem para o juizado, na lei já, quase esticando um pouquinho, há 30 anos. Se não for possível a celebração da composição civil, e por que ela não será possível? Ou porque as partes não chegaram a um acordo, ou porque, por exemplo, Tainá, a vítima é indeterminada. Imagina, Letícia, um crime de ato obsceno em público. Quem é a vítima do crime de ato obsceno em público? É a sociedade. Eu não tenho uma vítima pessoalizada, Mônica. Então, eu não tenho uma vítima que possa sentar à mesa e negociar a composição civil. Então, quando a composição civil não é celebrada, repito, porque uma das partes, aqui falando em autor do fato, e vítima não desejam que ela seja feita, ou porque a vítima é a própria sociedade, então ela não é pessoal, eu vou partir para o plano B, que é a transação penal. Então, a transação penal, ela seria, né, efetivamente, a outra possibilidade de acordo que nós teríamos. Deixa eu só pegar aqui, literalmente, a redação do artigo que trata da transação penal, porque o artigo da transação penal, que é o artigo 76 da Lei 9.099, queridos, esse artigo que eu vou mostrar para vocês agora, Alcides, ele pode ser considerado o pior artigo já escrito na lei processual brasileira. Ele não é ruim, não. Ele não é ruim. Ele é medonho. Ele não é ruim, não. Ele é ruim com força. Olha a marmota que a gente tem aqui no artigo 76, que é o artigo que define a tal da transação penal. A transação penal tem como partes o Ministério Público e o autor do fato. Ariadne, olha o que ele diz aqui. Havendo representação, ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, beleza. Não sendo o caso de arquivamento, aí ele vai dizer: o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa
a ser especificada na proposta. Olha a marmota, Maísa, criada nesse artigo 76. Primeiro, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena. Pena não é proposta, né? Pena é imposta. Olha, você está condenado aqui a 15 anos. Você quer cumprir? Quero não. Então vá para casa. Tchau. Isso não é pena. Isso é um bom conselho. A pena é imposta. Segundo, não é o Ministério Público que a aplica. Quem aplica é o juiz nos termos da lei. Terceiro, eu não posso ter uma aplicação imediata de pena. Cadê o devido processo legal, Matheus? Cadê a tua defesa? Cadê o contraditório? Olha, precisa de data de distância. Você está condenado. Meu irmão, mano. Deixa eu pelo menos falar aqui alguma coisa. Deixa não, está condenado. Então é medonho, a redação é medonha. A gente tem que salvar isso aí. Então como é que a gente vai salvar, Mônica? A transação penal, ela é um acordo feito entre o Ministério Público e o autor do fato, em que o Ministério Público, Darlene, vai tomar como referência para propor aquele acordo as penas restritivas de direito, aquilo que a gente costuma chamar de pena alternativa. Tainaizinho, o que é que quis o legislador aqui? Quis simplesmente impedir, Luísa, que o Ministério Público, o Franklin, pudesse propor qualquer loucura de acordo. É como se ele dissesse, o MP propõe um acordo, mas toma como referência as penas alternativas, prestação de serviço à comunidade, prestação pecuniária, interdição de fim de semana. O intuito do 76 é simplesmente definir, Felipe, que o que o Ministério Público pode usar aqui como elemento de acordo é uma das referências lá do 78. Então descaracteriza realmente a conciliação, né, professor? Porque aí é como se fosse premeditado, assim, só existe essa condição. Não, continua sendo uma conciliação, Cristiane. Por quê? Porque o autor do fato tem o direito de não aceitar. Ele tem que dizer, não, eu não quero a transação penal, eu quero ir para o processo. Eu quero me defender. Ah, tá, certo, entendi. Entendeu? Apenas o objeto a ser negociado, ele é mais restrito. Enquanto na composição civil eu posso negociar praticamente qualquer coisa que não seja vedado pelo direito civil, na transação penal, eu amarrei aqui ao MP. O MP só pode oferecer uma daquelas penas. É como se ele dissesse, cara, é o seguinte, eu não te acuso, você não se defende, você cumpre aqui essa condição e está encerrado. Qual é a vantagem para o autor do fato, Cristiane? A transação penal, uma vez as partes chegando a um consenso e o juiz a homologando, ela vai encerrar o processo ali e, consequentemente, Frairose, se ela vai encerrar ali, não tem acusação formal, não tem condenação, não tem efeito da condenação. Então, quando eu celebro a transação penal, eu não vou ter pena, eu não vou perder minha primariedade, Débora, eu não vou, Alfredo, ter qualquer dos efeitos da condenação. A única consequência da transação penal é que eu não posso celebrar nova transação nos próximos 5 anos. É a única consequência negativa que eu tenho. Mas eu não tenho peso de uma eventual condenação. Pode perguntar. Mas aí, havendo a transação, eventualmente aquele mesmo delito pode ser novamente arguído depois, ou não. Ele, tipo assim, fica transitado e julgado? Fica. Acabou. Ou seja, houve a transação, o juiz a homologou, a parte cumpriu os termos da transação, acabou. Não tem mais o que fazer. Aquilo ali está resolvido. É por isso que, para o autor do fato, Franklin, é uma vantagem, entendeu? Porque ele vai evitar que venha, por exemplo, a condenação. Agora, eu queria voltar, Cristiane, àquela tua pergunta. Por exemplo, eu tive um cliente, há uns anos atrás, ele era dono de uma escola profissionalizante, escola, portanto, para adultos, foi acusado por 2 alunas, que a história é a seguinte, essas alunas, Matheus, tinham sido expulsas da escola por mal conduta prática, lá nas aulas práticas profissionalizantes que elas tinham,
E as duas ingressaram com ações contra ele, dizendo que ele as teria assediado sexualmente. Tá? E no juizado, foi proposta a composição, ele não quis, foi proposta a transação, e ele me dizia, Kleber, doutor, eu não quero aceitar, eu quero provar que eu não fiz isso. E assim fizemos. Ou seja, não celebramos a composição, não celebramos a transação, aí o que acontece? Vamos para a audiência de instrução. Aí, Tainá, aqui é o processo como a gente conhece mesmo. Acusação, defesa, prova e julga. A coisa pesada do processo. E em ambos os processos ele foi absolvido. O juiz reconheceu que, de fato, havia ali um conluio delas duas que inventaram aquelas histórias, Mônica, para se vingar dele, porque ele tinha efetivamente as expulsado da escola. Então, se não há a celebração da composição, e aí, Franklin, eu volto à tua pergunta, e se não há transação, qual é a consequência? Desenvolve o processo e vamos para a audiência de instrução. Agora, se um desses acordos aqui é celebrado, morreu ali a apuração sobre aquele fato. Acabou. É por isso que a gente vai falar de justiça penal negocial aqui. Tá claro até agora? Não fizemos, não rolou aqui acordo nenhum. Aí eu vou encerrar a audiência, todo mundo vai para casa. Agora, o que vai acontecer? Aquele autor do fato vai ser citado para comparecer à audiência de instrução e julgamento. Vocês devem se recordar que nós falamos muito nas últimas semanas, quando nós vimos lá o procedimento ordinário, o CIDS, e o procedimento do júri na audiência de instrução e julgamento, que é uma audiência que concentra a produção de prova e o julgamento. Vocês devem estar lembrados disso. Estão lembrados? Pode mentir, tá certo? Pode dizer que está lembrado, mesmo que não esteja lembrado, só para não ficar triste de que vocês não estão lembrando. Fique à vontade para mentir. Eu prefiro que vocês mintam, inclusive. Estão lembrados, não estão? Lembrada, professor. Muito obrigado. Eu não estou preparado para essa verdade. Não Não precisa de tanta verdade também, né? Mas uma mentirinha às vezes ajuda. Então, veja, aqui a gente vai ter uma dinâmica muito parecida, Fairuz. Produzo prova e julgo num ato de audiência só. Com um detalhe, Kleber. Isso aqui está na lei do juizado desde 95. Aquelas audiências de instrução que nós vimos no procedimento sumário, no procedimento ordinário e no júri, foram criadas no Código de Processo Penal em 2008, 13 anos depois. Então, eu posso afirmar para vocês que o primeiro rito que trouxe a previsão andiária de uma concentração num único ato de produzir prova e julgar a Paula foi o juizado especial. Então aqui é muito interessante, porque aquele, aspas, patinho feio, que vai cuidar dos crimes menos graves, desenvolveu um modelo de procedimento que acabou por influenciar o próprio Código de Processo Penal 13 anos depois. Então aquela ideia da gente ter um ato em que eu, num único ato, e a regra é que ele seja único, eu produzo a prova e realizo o julgamento, nasce no processo penal no juizado especial. Então, veja, se eu não tive conciliação, eu vou marcar a audiência de instrução, onde a parte apresenta a defesa, o juiz recebe a denúncia, veja aqui, Tainá, o recebimento da denúncia ou da queixa é feito depois da defesa se manifestar. Aí, se o juiz receber, aí sim, ele passa, Matheus, a condição de réu, aí eu ouço vítima, ouço testemunhas, ouço o réu em interrogatório, faço as alegações finais e faço a sentença na audiência. Do jeito que a gente viu lá no ordinário, do jeito que a gente viu no júri. A lei não fala quantas testemunhas as partes podem trazer. Mas qual é o rito imediatamente acima do sumaríssimo? É o sumário. Vocês lembram quantas testemunhas cada parte pode apresentar no sumário? Alguém lembra? 8. 5, eu acho. 5. Não faça um negócio desse, não, que eu já tenho um negócio. Sou hipertenso mesmo. 5. Então, o que acontece? A lei ela é omissa sobre o número de testemunhas. Qual é a solução? Pegar emprestado o número do procedimento imediatamente acima.
Então, aqui a gente vai poder deduzir, para preencher esse vazio, já que a lei não trata, que cada parte pode apresentar até 5 testemunhas. E aí, com isso, há o julgamento propriamente dito do processo. Então, veja, tentou-se o acordo, não rolou, vamos para a audiência. Até aqui está ok? Sim, professor. Professor, Oi. no TCO, eu posso indicar testemunhas ou não? Pode. Ah, certo. Agora, testemunha, aliás, não é ouvida. Essa é a diferença. Eu não vou tomar o depoimento da testemunha. Eu simplesmente vou colocar lá, João da Silva no endereço tal, Maria da Silva no endereço tal, Zé de Souza no endereço tal. Ou seja, eu vou listar as testemunhas que podem vir a ser ouvidas quando? Aqui, ó, na audiência de instrução. Se chegarmos à audiência de instrução. Que qual é a ideia? Para que eu vou ouvir essa galera toda se eu não sei nem se eu chego aqui, ó? Por quê? Porque é muito comum, inclusive, que eu resolva na audiência de conciliação. Olha o que o legislador pensou. Imagina que se tivesse ainda uma fase policial, você vai ser delegada, vai atuar muito nisso, pesada, que eu tivesse que ouvir as testemunhas. Aí, quando chegasse no juizado especial, fazia um acordo. Pronto, composição civil. Para que eu perdi tempo ouvindo aqui a testemunha? Então, o legislador disse, cara, vamos fazer só um formulário, manda para o juizado, e se for necessário, que lá no juizado eu ouça esse povo. Mas se caso tenha sido colocado, vamos supor, no TCO só 2 testemunhas, quiser acrescentar outras nessa audiência, pode. Sem problemas. E aí, Diara, tua pergunta é legal para a gente fechar até uma ideia. Lembra que eu falei no início da aula que o procedimento do juizado ele é regido pela informalidade, pela celeridade, né? Celeridade, professor. Quase que não sai, meu irmão. É igual uma palavra que eu, toda vez que eu vou dar aula, eu me enrolo. Que é cololálio. Eu não sei falar isso, cara. Cororário. Cololálio. Parece o Tiririca dando aula. Que palavra é essa, professor, que eu não entendi? Eu já ia perguntar que palavra é essa. É porque eu não sei escrever, porque eu não sei falar, cara. Colorário. Peraí. Não é assim, não. Me senti agora o Tiririca dando aula. Dando aula. Cororário. Caraca, meu irmão. Cororário. O que é? É uma dedução. Tá aqui, colorário. Proposição que deriva encadeamento dedutivo de uma asserção precedente, produzindo um acréscimo de conhecimento por meio de explicação de aspectos do enunciado anterior. Corolário. Agora eu entendi porque que eu não conheço. O corolário, ele funciona como uma dedução, certo? Ou seja, eu penso isso, aí chego naquilo. Por exemplo, eu posso dizer que o direito ao silêncio é um corolário da ampla defesa. Ou seja, ele deriva da ampla defesa, ele é uma decorrência da ampla defesa. Eu sei tudo isso, eu não sei falar o negócio. Parece o Tiririca dando aula. Mas tá, vai botar no corolário, Veja só, eu sempre digo que é uma dedução, que chega lá, mas porque eu não sei falar mesmo, né? Ainda na Lei 9.099, nós temos aqui no artigo 89 o chamado Instituto da Suspensão condicional do processo. A doutrina gosta de chamar de sursi processual. Uma vez um aluno me perguntou o que era sursis. Professor, o que é sursis? Eu disse, cara, não tenho a menor ideia do que seja sursis. Esse professor quer que tem um sursis penal e um sursis processual. É sursi, que vem do francês, né?
Leila, eu me lembro desse negócio da matemática, você tem toda a razão. Eu sei o que é, Leila. Eu juro que eu sei o que é. Eu só não sei falar. Mas o que eu sei que é, eu sei. Né? Acredita em mim, pelo amor de Deus. Então, não estou mentindo. Então, o que é a suspensão condicional do processo? Primeira coisa. Esse instituto, Fairuz, ele está definido no artigo 89 da Lei 9.099. Portanto, a Lei do Juizado Especial, Kleber, cria um instituto. Mas esse instituto, ele não é exclusivo do Juizado Especial. Então, quem está anotando diz assim, o SUSI processual, a suspensão condicional do processo, não é exclusiva do juizado. Olha o que diz aqui o artigo 89. Nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por essa lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo de 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos da suspensão condicional da pena. Então, aqui, Mônica, o que acontece? É um acordo que não acontece só no juizado, porque, veja, qual é o referencial? A pena mínima não pode ser superior a 1 ano. No juizado, é a pena máxima. Aqui eu tenho a pena mínima. Aqui eu posso aplicar a suspensão condicional do processo, Tainá, para o furto, pena de 1 a 4 anos. Para o estelionato, pena de 1 a 5 anos. Então, aqui o Ministério Público diz o seguinte, olha, você é réu. Fairuz, existe processo. Mas a gente vai suspender esse processo. E aí ele vai estipular na proposta, Fairuz, por quanto tempo, se 2 anos, se 3 anos ou se 4 anos. E aquele réu vai ter que cumprir algumas condições, Kleber. Não pode ser preso nem processado de novo, não pode sair da comarca sem permissão do juiz, Darlene. Todo mês vai ter que ir lá no fórum assinar um livrinho. Se ele cumprir todas essas condições, o que acontece? Extingue-se a punibilidade ao final daquele período, chamado período de prova. Então, a suspensão condicional do processo é mais uma forma de acordo, mas, diferentemente das anteriores, da composição civil e da transação penal, que são exclusivas do juizado, a suspensão condicional do processo não é exclusiva do juizado. Ela pode ser utilizada naquilo que a gente chama, normalmente, de justiça comum. E qual é a condição? Ter a pena mínima igual ou inferior a 1 ano e ele atender aos requisitos lá da suspensão condicional da pena. Por exemplo, não ter a possibilidade de ressarcir o dano, ele tem que ressarcir o dano para receber a suspensão condicional do processo, ou seja, reparar o dano da vítima. Agora, qual é a vantagem? Na hora que ele cumpre todas essas condições, repara o dano, não sai da comarca sem autorização do juiz, não é preso nem processado de novo, e extingue-se a punibilidade. Consequentemente, Kleber não vai ter condenação, não tem nenhum dos efeitos da condenação, ele continua, por exemplo, tecnicamente primário. Então, a suspensão condicional da pena é vantajosa por isso. Agora, se no caso concreto ele já não se recomenda pela personalidade, aí eu posso deixar de fazer isso. Tá, da lei? Por exemplo, o cara já fez várias suspensões dessa e quebrou todas elas. Né? Não cumpriu com as condições. Aí eu posso deixar de oferecer. Mas, a princípio, é um direito dele ter a possibilidade de celebrar a suspensão condicional do processo. Eu falei do Tiririca, me lembrei agora, estava falando aqui, me lembrando, no prédio dos meus pais, teve um porteiro que trabalhou lá um tempo atrás, que a voz era igual ao do Tiririca. Quando ele interfonava, cadê que eu conseguia falar com o cara? Ele interfonava, eu chegou aqui uma encomenda para você, abestador. Só faltava ter um abestador. Eu não conseguia. Além, eu simplesmente não conseguia conversar com o cara, né? E toda vida que, imagina, toda vida que você tem um interfone na sua casa, do outro lado está o Tiririca falando, cara. Era surreal, né? Abestador, vocês entenderam, abestador, o que tinha que eu entender hoje do juizado? Dúvidas sobre esse monte de coisa que eu falei hoje? Professor, tanto na transação como no SUSIS, né, na suspensão, existe tipo assim, inicialmente, depois o juiz ratifica,
ou já sai definido na audiência? Não, já sai definido a audiência. Como o juiz está presente ali à audiência, Franklin, a proposta é feita, faz-se o acordo e o juiz, por sentença, já homologa, já sacramenta tudo. E aí, durante o período de prova, se ele cumpre imagina que sejam 4 anos que eu tenho estipulado para que ele cumprir isso. No final dos 4 anos, o juiz apenas verifica se ele cumpriu todas as condições, aí numa nova sentença, não mais homologatória, mas extintiva, ele extingue a punibilidade e diz que aquele processo está encerrado. No caso, o juiz tem que ser instigado por ele, né? Pelo advogado dele, né? Vai até o juiz. Não. O juiz finaliza. Como o prazo é definido, o juiz pode de ofício fazer isso. Não precisa ter uma instigação da parte, não. Claro que é muito usual, né? A instigação da parte, o pedido expresso da parte, até porque a gente tem um volume muito grande de processos. Mas não é formalmente necessário, não. Beleza? Eu vou só fazer aqui que vocês pensam e falam as dúvidas. Professor, eu tenho uma dúvida. É a respeito da transação penal. Se, por exemplo, o acusado sai de lá com um acordo de pagar multa, e aí eles botam para ser parcelado, por exemplo, e ele paga 2 parcelas e não paga mais. Acontece o que com ele? Eu vou executá-lo civilmente, como eu executaria qualquer dívida. Ele vai ser executado civilmente. Ele fez ali, ele celebrou um acordo. Há um entendimento, Tainazinha, de alguns que acham que eu deveria retomar o processo. Mas o entendimento que vem se consolidando é de que eu simplesmente executo como uma dívida civil de qualquer natureza. Afinal de contas, aquele acordo homologado pelo juiz é um título executivo judicial, portanto, passível de ser devidamente executado. Professor, uma outra dúvida. O TCO, ele é lavrado lá pela autoridade policial, não é isso? Isso. E com penas que cheguem a até 2 anos, tá? Mas vai que a autoridade policial olhou errado e aquela penalidade ali, aquela infração iria a 3 anos. Ele lavrou ali o TCO, tá? E aí quando chega no juiz, isso é revisto, como funciona? Sim, o que acontece? Ele fez a tua pergunta é sensacional. Ele fez um TCO imaginando, por exemplo, deixa eu te dar um exemplo claro, imaginando, Franklin, que era uma injúria. Tá? Fez ele o TCO, mandou para o juizado. E chegando no juizado, o juiz analisando melhor o caso, na verdade, o Ministério Público percebe que aquela injúria ali não é uma injúria simples, é uma injúria, por exemplo, racial, cuja pena vai de 1 a 3 anos. Então, o Ministério Público vai imaginar que ele, ao ressignificar aquela determinada tipificação, ele percebe que aquele foro é um foro incompetente, e aí vai encaminhar isso para a justiça comum, e lá chegando o Ministério Público do fórum, aspas, né, ou seja, de uma vara criminal ou de uma vara que seja competente, aí sim, vai oferecer a denúncia e a gente vai para o procedimento que seja, o sumário, o ordinário e etc. Então, o fato do delegado ter tipificado de uma forma equivocada, né, e trabalhado ali com uma pena que era até 2 anos, porque era um erro, não vinculará a autoridade do Ministério Público lá no juizado. Ele pode dizer, não, opa, aqui há um erro, aqui não há isso não, eu vou efetivamente enviar para o meu colega lá de uma vara criminal, lá o Ministério Público, de posse dessa nova retipificação, oferecerá a ação penal, aí sim, pelo correto de crime que ele venha a praticar. Esse é um exemplo relativamente até comum, essa questão da injúria racial. Fica prejudicado só a coleta de provas, né? Que é a primeira fase e ali acaba. Não necessariamente fica prejudicado, porque, veja só, aí lá chegando, por isso que a tua pergunta é tão interessante. Vamos lembrar um pouquinho do que vocês viram lá em processo penal 1, o início do inquérito policial. O início do inquérito policial se dá pela portaria ou pelo auto de prisão em flagrante. Mas essa portaria, ela pode ser motivada por um ato de ofício do delegado, é muito comum, mas ela também pode ser motivada, diz o artigo 4º do Código de Processo Penal, por uma determinação do Ministério Público.
Então, o que acontece? Se o Ministério Público entende que, pela reorganização da tipificação, é importante produzir prova, ele vai determinar que o delegado instaure o inquérito. É como se ele desse um passo atrás, né? Não se perdeu nada. Aí o delegado vai realizar um inquérito policial e devolve para o MP e ele oferece a denúncia mais à frente. Eu dou um passo atrás e, efetivamente, para dar um passo à frente. Dúvidas mais? Não, professor. A aula foi ótima. Agora, no final, já estou tontinha. Tontinha, foi ótima. Tá tontinha, eu sei, tá tontinha. Eu sei, entendi, né? Queridos, um bom resto de noite para vocês. A gente se encontra quinta-feira. Quinta-feira, portanto, revisão. Tragam as dúvidas. Professor. Semana que vem, prova, tá? Beijo grande, durmam bem. Boa noite, professor. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite a todos.